Olá, todo mundo. Olá, você que está com a gente hoje aqui na Paposfera. O meu nome é Emerson Vieira e hoje eu vou falar com o Frederico Araújo, não é? Ele é ator, mora em Bruxelas, tem 26 anos, 36 anos, Obrigado. 36 anos, ele é ator, mora em Bruxelas e ele está numa peça, participando de uma peça muito interessante que se chama Antígonas na Amazônia, do diretor Milo Milo Ralo. Hau. E a gente vai conversar um pouco sobre a vida do Frederico e também sobre a peça e muitas outras coisas mais que vão estar nessa entrevista. Para começar, eu pediria a você que, se ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva, que compartilhe esse vídeo e que deixe o seu like. Tudo bem, Frederico? Tudo bem. E com É, você, tudo bem? tudo bem, obrigado. É, Bom, gostaria de começar, logicamente, perguntando sobre você, para você falar um pouco sobre. Eu fiz assim uma apresentação muito rápida, mas para também deixar o espaço para você falar um pouco sobre a sua carreira, sobre você mesmo. A gente quer te conhecer hoje. Então vamos lá. Eu sou o Frederico Araújo. Como o Emerson disse, eu tenho 36 anos. Eu estou morando na Bélgica desde 2020. Uhum. Eu cheguei um pouco antes do Covid. Eu Ok, fui mais rápido que o Covid. ok. Eu intuí que ele estava chegando, falei, deixa eu chegar É, primeiro. porque o Covid chegou em todos os lugares, não só na Bélgica, né? Chegou em É, todos os... Mas é. quando ele chegou aqui, eu já estava. E aí, na verdade, foi por conta do lockdown que eu É, consegui ficar aqui por mais tempo do que era previsto. isso. E nesse meio tempo de o mundo parado, eu escrevi o meu projeto para o mestrado, passei para o mestrado e comecei o mestrado em direção teatral numa escola que se chama RITS. Isso. Mas na verdade eu comecei pelo final, né? Porque o mestrado chegou na minha vida em 2020, mas eu faço teatro desde os 15 anos. Eu comecei fazendo na CAU, que é uma escola bem conhecida no Rio de Janeiro, Uhum, vários cursos livres com vários professores diferentes. uhum, Aí teve um momento que eu tive que sair da CAU por uma questão financeira e é aquela velha história de que uma porta se fecha, mas uma a janela janela se se abre, abre. né? E aí uma janela maravilhosa, com uma paisagem incrível se abriu, que foi a Unirio, que Uhum, é uma universidade federal pública do Rio de Janeiro, mas uma das melhores do Brasil. Eu fiz vestibular para a Unirio, uhum, passei e comecei o curso, o bacharelado em artes cênicas, interpretação teatral na Unirio, em 2007. Então, uhum, em 2007 comecei uma universidade, me formei, sou um ator com diploma. uhum, Tenho orgulho de dizer isso, porque a gente vive num mundo exatamente. em que todo mundo é ator, mas nem todo mundo estuda para ser ator. Acho que todo mundo que quer ser ator pode ser ator, mas acho legal o caminho do estudo e eu e muitos outros optamos por esse caminho dos estudos e eu fiz uma faculdade, me formei em 2010. No finalzinho da faculdade surgiu a oportunidade de vir para a Bélgica, Uhum. por conta do teatro, e foi aí, em 2012, por conta desse espetáculo que se chama Burning, Burning. que eu pisei aqui em Bruxelas pela primeira vez na Chegou vida. queimando. Cheguei Que é queimando. o burning, É, né? é, Em inglês. é. Uhum, E me apaixonei pelo país, assim, pelas pessoas, pelo trabalho, pelo fazer teatral aqui, uhum. artístico. E desde então, idas e vindas, até que 2020 estava aqui para uma outra peça, dessa vez Rêve de Papier, Sonhos de De Papel. papel. Uhum. Então, o meu sonho se fez realidade em É. Você 2020. me contou que era uma peça para bebês, É, né? é, muito curioso isso, porque É. eu faço teatro desde os 15 anos, como eu disse, mas eu não sabia que
pessoas pensavam em espetáculos para bebês. E quando eu falo bebês, bebês mesmo, assim, Uhum. são de 6 meses. A Hã. peça que a gente fez, Rêve de Papier, era o público-alvo era a partir de 6 meses. Uhum. Com a companhia Tangente, que é uma companhia, um grupo de teatro aqui da Bélgica, direção da Chloé Sadoine, que é uma amiga e grande diretora, e ela pensou em mim e me chamou para voltar para a Bélgica para fazer esse projeto Que para legal. bebês. Isso é muito interessante, né, porque justamente, atores, há muitos, né, mas ela ter pensado em ti, isso quer dizer muita coisa, né. Uhum. E, acho bem interessante essa coisa dos bebês. Eles como era a reação, só pra bem rapidinho para a gente fazer um, não tirar muito da coisa, mas eu tenho curiosidade de saber como é que os bebês reagiam. Eles são muito honestos, né? Eles não têm essa coisa que a gente tem quando é adulto de, como é que se diz assim, de fingir ou de, De ficar ai, aguentando a peça. é, não é educado É, sair. Bebê, quando quer sair, ele chora, ele grita e alguém tira ele, né? é. E se ele gosta, ele gosta. Então, é de Uhum. uma honestidade radical que traz muito medo. É. Porém, a gente acha que os bebês não estão atentos, não estão ligados no que está acontecendo, mas eles estão. Aham. Então a gente fez um espetáculo, óbvio, que não tinha texto, porque bebês ainda não Não estão falou, ligados, né. né, não falam, não estão É. ligados ali ao texto. É. Então tinha muitas imagens, tinha muito corpo, tinha um objeto livro, Rêve de Papier. O papier, Aham. na verdade, é o livro, é Aham. sobre o amor que a gente tem pelos livros, o Livros. quanto o livro é algo importante na formação do ser humano. E os bebês, eles ficam assim, ó, Uhum. atentos. Obviamente que um ou outro, às vezes, choravam, queriam ir É. embora, mas eles ficavam atentos do primeiro segundo ao último. Foi uma experiência incrível. Legal. Eu já tinha trabalhado com criança antes, mas bebê foi a primeira vez. O que mais me trazia medo era isso que eu falei antes, da Hum. honestidade radical deles, Uhum. de se gosta, gosta, se não gosta, não gosta e fala. Hum. Não os bebês, mas criança, tem É. história dos atores de eles estarem em cena e da criança falar, ah, não, não gostei. Ah, não, ele tá mentindo. E isso traz medo pra gente, assim, muito É. medo. Mas foi incrível. Legal. Mas eu achei bem interessante essa coisa, por exemplo, você falou da universidade, porque na realidade, assim, como você falou também, acho que, todos os profissionais, merecem reconhecimento. Mas muitas vezes, né, eu passo por um pouco isso, também porque eu também fui para a universidade, né. Você também foi para a universidade, então, muitas vezes quem vai para a universidade é como: "Ah, é muita teoria, muito isso, muito aquilo", é um pouco mais não é tão considerado, né. Mas o interessante é a gente perceber que dentro dessa coisa do saber, do livro, das coisas que a gente está falando, a grande importância que é realmente a gente estudar aquilo que a gente está fazendo, né. Então, você acha que tem algum preconceito com relação a quem estudou na universidade? Não, eu acho que preconceito não. Não, eu acho que não. Eu acho que o que tem, e é isso que a gente devia problematizar, Hum. é uma certa facilidade para aquelas pessoas que não optaram por esse caminho. E é Uhum. isso que eu acho um pouco triste. De um médico, não existe um médico que opere sem antes fazer uma faculdade de medicina. É, Ninguém vai deixar o seu olho ser operado até duas, né. duas, sei lá É, porque quantas, tem que fazer especialidade. aí. Olha só, o caminho que o médico precisa percorrer para operar um olho, É, para abrir um coração, é né? isso. E eu não sei por que nas artes tem essa coisa de que não precisa. É. Você vai e você faz. Eu entendo um pouco, porque é uma coisa um pouco mais aberta, um pouco mais abstrata, mas não tem como a gente negar que não tenha um conhecimento por trás, uma didática, Uhum. né? Pessoas passaram por isso antes É. de mim.
tem passar um bastão, uma transferência de conhecimento. Não tem como, eu acho, que pular essas etapas, entende? E o É, que eu acho que acontece não é um preconceito para quem com quem faz a universidade. Mas às vezes eu acho que tem um pensamento errado de tipo assim, ah, não precisa. Vai é, ser mais fácil se eu fizesse atalho. é. Mas eu não acho que seja mais fácil. Uhum, Eu não conheço nenhum ator que eu admire que não tenha passado pelo teatro, ou uhum. que não tenha estudado. O teatro, de alguma E, forma. na verdade, o estudo, para mim, ele não vem só na Da faculdade. A faculdade. faculdade ela é super bem-vinda. É. Mas eu acho que se você não faz uma faculdade, eu acho que não existe faculdade maior para o ator do que o teatro. Uhum, Então, faça o teatro. O teatro é uma grande faculdade, universidade. Se você não é. pode fazer a convencional, se Uhum, jogue nas tábuas do teatro, que ali você vai aprender muito. O que eu uhum, tenho dificuldade é de encontrar essas pessoas que têm as suas oportunidades na uhum, carreira, na profissão, talvez oportunidades um pouco momentâneas e tal, mas que não fizeram esse beabá, que é o teatro. uhum, E, e elas têm oportunidades, enquanto outros tantos uhum, que suaram a camisa, que fazem o beabá, não têm, porque talvez tenham o corpo menos definido, ou uhum, talvez porque sejam menos padrão. uhum, Isso eu acho meio complicado, assim. é. Mas somos muitos estudando, somos muito fazendo teatro, somos Uhum, muito, somos muitos, muito íntegros na profissão. sim, é. E Você me contou que começou com 16, é isso? 15 15. 15 anos, é. Então, de 15 até agora são, né, bastante tempo Ó, e 15. muitas experiências. 21 anos. Eu Isso. adoro pensar isso, porque eu tenho 36. Então, mais da metade da minha vida eu tô fazendo o que eu mais amo, que é teatro. É. E Uhum. isso eu acho um barato, assim. Na universidade, você entrou como cotista ou Não, não? não. Não, você não optou por isso. Mas eu não sei se eu tô falando besteira, mas todos os cursos têm opção de cotista? Porque eu nem eu não sei se tem. Não sei, eu também não sei, Não, porque acho que não. também isso aqui é que é interessante também da gente, né? No meu caso, porque eu já faço 26 anos que eu estou na Europa também. Então muita coisa já mudou e a gente não sabe, mas a gente sabe que existem as É, cotas, né? sou a E favor. que justamente, pelo que você me contou antes também, é muito difícil fazer teatro, fazer cinema, se a gente não tem um apoio mesmo governamental, né? Sim. É, Por causa de questões de classe, de cor, de tudo. ah, não, eu confesso que eu não sei sobre a questão das cotas para as artes cênicas que eu fiz na Unirio. Uhum, Deve existir, mas eu não fui cotista, não. ok. Mas eu sou super a favor das cotas. Eu acho que é uma política de reparação histórica. Não acho É. que seja é, o- A panaceia, que vai mudar tudo, que tem é, muita coisa também que tem que ser feita, né? sim, Mas que é importante. não é a solução definitiva, mas eu acho que é a solução momentânea para aquelas pessoas que estão agora precisando estudar, fazendo uma É. faculdade. Acho que outras políticas são necessárias em comunhão com a política das cotas, Uhum, mas eu sou super a favor. eu também. Eu perguntei porque eu acho realmente, pelo que você me falou, você falou, por exemplo, falou aqui, né, que tinha, por causa da questão econômica, teve que sair do CAL, e logicamente a universidade pública é um local onde as pessoas, né, seria normalmente de todas as classes poderiam entrar e estudar sem pagar, né? Mas logicamente para as classes mais pobres, vamos dizer, ela é mais importante porque se você não Hum, tem que pagar nada, então realmente é uma grande vantagem ter feito um curso na universidade pública, né? E a universidade é o local onde a mente se abre, que é um local onde
muita coisa muda para a vida de todas as pessoas que fazem parte, principalmente eu acho, porque eu sou de humanas também, para na parte das humanas, porque realmente a gente descobre um monte de coisa que a gente Uhum. não sabia, que a gente tinha praticamente proibido Uhum. de saber até então, né. A Nossa, gente eu concordo. A universidade, para mim, foi um divisor de águas. é, Como você falou, eu fazia a cal, mas por uma questão financeira eu fui convidado a me retirar é, sem um diálogo para, ô Frederico, será que você não pode dividir em par? Não, foi realmente pá, fui expulso. radical. Eu fui hoje é um eufemismo dizer que eu fui convidado a me retirar, É. porque eu fui expulso, na verdade, da cal. E, e o melhor aconteceu, porque aí eu passei para uma universidade pública federal que foi a Unirio. E eu tive a possibilidade de entender essas duas realidades, né, de um curso profissionalizante particular para uma elite do Rio de Janeiro e fazer uma universidade federal pública para um aglomerado brasileiro, porque vinha gente do Brasil inteiro, assim. E foi um divisor de águas, Emerson, Uhum, porque eu acho que só de você encontrar os seus pares que estão na mesma situação que você, no sentido de todos temos o mesmo amor por essa profissão uhum. e comungamos desse amor e não necessariamente do dinheiro, né? Porque ninguém estava ali por ter pago. É. As pessoas estavam ali por terem passado. Fizemos um processo seletivo, um vestibular. E isso bota todo mundo num pé de igualdade, de amor à profissão, e de humildade, de Uhum, respeito, aqueles professores maravilhosos concursados. A Unirio foi, de fato, uma das melhores coisas que eu ganhei na minha vida. E aqui, viva a universidade pública, de verdade, viva a Unirio, todos os professores com quem eu tive a oportunidade de aprender, de trocar. é. É, eu conheci amigos com quem a gente juntos, nós criamos um grupo. Hoje em dia eu não me vejo mais dentro do grupo, Uhum, mas é um grupo que existe, que se chama Miúda, e todos crias da Unirio e da UFRJ, que é uma outra universidade uhum, na URCA, no Rio de Janeiro. E aprendi, fiz muitos amigos, participei desse grupo, conheci os uhum, professores, cresci uhum. muito e não paguei um centavo. Isso acabou. E como foi a passagem para a Bélgica? Você já deu algumas coisas aí, mas, eh, É, a porque passagem teve também o vai e volta. teve. Então, a Bélgica ela surgiu na minha vida 2 anos depois que acabou o Unirio. Porque eu Uhum, passei para o Unirio em 2007, eu me formei em 2010 e a Bélgica surgiu em 2012. Como uhum, é que a Bélgica surgiu? Eu, amante do teatro, porém sem dinheiro para pagar, para fazer teatro, eu sempre fui, a gente tem essa expressão, rato, né? Eu sempre fui rato de oficina de teatro, de ou workshop, seja, estava em todas, estava né? em todas. Uhum, Tinha uma residência artística, um workshop, uma oficina de graça no Rio de Janeiro, eu estava. Eu uhum, fiz todas possíveis, CCBB, SESC, na Companhia dos Atores. Surgiu uma oportunidade de fazer uma oficina de teatro com um diretor maluco. Maluco não, não sabia que ele era maluco. Mas um diretor homônimo, Frederico. ok, único. E eu sou Frederico. Então é E o verdade, nome dele é Frederico. Aí eu ok. falei, meu Deus, Frederico, tem Ok, alguma coisa. ok. Aí eu falei, vou fazer. E eu me inscrevi nessa oficina sem muitas pretensões. Mais uma oficina de tantas que eu fazia. E a gente sabia que ele era belga, tal. Uhum, Mas aí, no primeiro dia da oficina, ele falou: Eu estou aqui para roubar a ideia dos brasileiros. Eu vou fazer essa peça com o meu grupo no meu país ano que vem. Eu vim aqui para roubar a ideia dos brasileiros. Aí eu fiquei até meio chateada. Eu falei: Nossa, a história que da coisa, né? colonização É, não termina, né? é. Vai roubar a ideia dos brasileiros e o brasileiro vai ganhar o dinheiro. É, de graça, mas eu pego alguma coisa também. Poxa, É, enfim. Mas todo mundo continuou, porque alguma coisa aconteceu.
a mágica do Frederic, que é um diretor incrível aqui. Ele tá em cartaz aqui na Essa Bélgica boa agora. pele agora. Hã? Não, porque primeiro você disse que ele era o quê? Era Maluco? maluco, agora você Não, salvou a pele. não, mas maluco é bom. Mas maluco é É, bom. Maluco, é. beleza. Maluco, beleza. É. Eu Ok. também sou um pouco maluco. Não, todo mundo é. Mas todo mundo é diferente. É, mas eu acho muito lindo isso, porque ele falou isso no primeiro segundo da oficina, de que ele ia roubar a ideia só. Ele acabou com as esperanças de qualquer um e todo mundo ficou até o último dia. Foram 4 dias de workshop na Companhia dos Atores, que hoje se chama Sede das Cias, que é um teatro, uma casa maravilhosa que tem na escadaria do Selarón. E todo mundo ficou até o final. Só que ele estava blefando. Uhum. E ele foi inteligentíssimo, porque aí acabou com essa coisa da competição, ninguém É. tinha isso. E no último dia ele me convidou e convidou a Flávia Naves, que é uma atriz performer maravilhosa, Uhum. que mora no Rio de Janeiro, convidou nós dois para participarmos dessa criação na Bélgica. E aí foi aí, Emerson, que aí eu cheguei em casa, joguei Google Imagens, Bruxelas. Sabia nem o que que era Não, isso. nada, Nada. nada. Normal também, né? Né, as pessoas não conhecem Bélgica, É. deveriam, é incrível. E aí quando vem, se apaixonam, mas ninguém sabe nada de antemão de Bruxelas e da Bélgica. É. Mas é incrível, ninguém É. que tá Pô, aqui. gente, é um paísinho aqui em cima da França, dando referência, em cima da França, perto da Holanda e do ladinho da Alemanha, do outro lado, perto da Inglaterra, assim, pequenininho, mas bem peculiar, né? Pra terem uma ideia, tem 3 idiomas num país que é do tamanho de um estado do Brasil. É. Enfim, joguei no Google Imagens, Bruxelas. Aí Descobriu o quê? descobri batata frita, Ok. a Grand Place, que é uma praça linda, maravilhosa, maravilhosa que tem É, aqui. Acho que veio o Mannequin Peace também, é, o menino que faz menino. xixi. É. Alguma cerveja, perfeito. Cerveja, chocolate, tudo. É. Então, assim, Bruxelas, chocolate, cerveja, batata frita, menino fazendo xixi e a Grand Place. Só. Uhum. E quando eu cheguei, e esse momento eu não me esqueço, um dia cinza, como é de costume nesse país, É. e eu pisei aqui, alguma coisa aconteceu assim, e só foram coisas boas acontecendo na minha vida, e eu me apaixonei pelo país. Então foi nesse momento, por causa do teatro, por causa dessa peça, Burning, Uhum. que eu conheci a Bélgica. Eu tive a oportunidade de vir para começar a criação do espetáculo junto com a Flávia Naves. Ok. E aí, idas e vindas, porque para esse espetáculo a gente foi e voltou Para o Brasil? pro Brasil. O espetáculo também foi. Não, Não. não. Os brasileiros vinham para cá para trabalhar, acabava o trabalho, a gente voltava pro Brasil. Aí Uhum. retomava o trabalho, nós dois voltávamos para a Bélgica, acabava o trabalho, a gente voltava para o Brasil. Então foi ida e volta, Ok. para Burning, Burning. incluindo a criação e a temporada. Ok. E aí, da última vez que eu voltei pro Brasil, eu fiquei uns 6 anos, foi de 2013 até 2019. Fiquei 6 anos no Brasil, Uhum. triste, porque queria muito ter ficado, de verdade, assim, eu tava apaixonado pelo país mesmo, assim, eu queria ter ficado, mas aí entra numa outra situação bem triste da humanidade, que é isso da gente não poder morar onde a gente quer morar. É. Existem essas políticas da fronteira, da imigração. Uhum. Você é bem-vindo se você é turista e se você E vai gastar dinheiro. dinheiro. É. Você não, você Até aqui dentro da Bélgica, você sabe, né? o quê? Porque quando a gente teve a pandemia, só dando esse detalhe, quando a gente teve a pandemia, que teve um momento ali que as pessoas poderiam andar um pouco Hum, dentro do país, é, acho que foi em abril, uma coisa assim, não sei, não me lembro muito bem. Só sei que muita gente é, foi para a praia, porque é o lugar de hum, escape aqui da Bélgica, né? Ou você vai para o sul tem montanhas, tem, sei lá, mas as pessoas já estavam muito claustrofóbicas, elas queriam ir para o mar, para ver o mar, né? E aí as prefeituras disseram que não, porque não queriam gente pobre, só podia ir quem tivesse uma reserva num hotel ou num restaurante ou que fosse de carro. hum. Ninguém podia ir
de trem. Não sei se você lembra Eu desse acho que episódio. nessa Então, época eu devia estar assim, o que escrevendo já. ficou claro ali é que o turismo que era mesmo dentro da Bélgica, o que era ah, querido, que era desejado, era o turista de ricos. Hum, Ninguém queria pobre na praia, hum, né? hum, Nessas praias aqui da Bélgica, Knokke, Ostende, Plage, não sei se chama uhum. assim. Então, triste, né? É. Essa política do ir e vir, né, o livre-arbítrio, na verdade a gente tem até a página 2, né? É, exatamente, exatamente. Tudo aquilo que foi conquistado na Revolução Francesa, que era o direito de ir e vir, sair dos feudos, exatamente no momento que a gente está mais preso, que foi o momento da pandemia, a gente não podia Hum, ir para uma praia se não tivesse uma reserva no hum. restaurante. É Mas isso. aí, bom, como foi depois desse primeiro momento aí porque você voltou e depois Voltei. como voltou de novo? Isso. Boa. Retomou. É, Isso que é um bom entrevistador. tentando, né? Tá arrasando. Então, eu voltei pro Brasil, eu fiquei tipo 6 anos, trabalhei, fiz peça, mas sempre pensando como se dá a minha volta. E esse Uhum, recorte eu acho importante dizer, assim, que é um recorte de um jovem que não tinha muito dinheiro. Então não era essa uhum, coisa assim, ah, vou comprar uma passagem e vou. Às vezes que eu vinha era sempre as passagens pagas pelo, pela produção do espetáculo. é, Todas as vezes que eu vim como ator contratado, eu vim com contrato assinado, com a permis de travail, com uhum, tudo bonitinho, assim. Mas sempre fui muito esperançoso, sabe, Emerson? Assim, eu uhum, sempre acreditei que as coisas boas acontecem para quem trabalha e para quem é bom. é, E eu sempre tentei ser uma boa pessoa, e quem me conhece no meu trabalho sabe que eu sou trabalhador, que eu sou dedicado, uhum, eu sou a primeira pessoa que chega no teatro. é. Eu sou. Eu não fui pelo Você tem atalho. amor realmente É, é. pela coisa, né? Aquele ator do atalho que eu falei de antes, É, eu nunca fui no atalho, assim, eu é, fui degrau por degrau, assim. uhum, E aí a Chloé Sadoine, que é a diretora de Rêve de Papier, queria fazer esse espetáculo para bebês, já pensava numa produção belga-brasileira, uhum, e ela me chamou. E foi assim, ela me chamou, Fred, você gostaria de fazer? Eu falei que sim, obviamente. No primeiro uhum, momento, ela foi para o Brasil. A gente começou a criação do espetáculo no Brasil. A gente se apresentou num festival muito legal do Brasil, que vai acontecer agora em outubro, dia 12 de outubro, que é o FIO, da Karen Ascioli, Festival Internacional Intercâmbio de Linguagens. A gente apresentou parte do projeto lá. E em 2019, a continuação, então começou lá, a uhum, continuação se dava na Bélgica. E aí foi o uhum. momento que eu voltei para cá. Deixa eu só dar uma paradinha. Só para dizer que a Argentina vai falar do Antígonas na Amazônia, que é a peça que tá em cartaz agora aqui na Bélgica e que vai continuar em outras cidades, em outros países. Mas volta. Tá. É, E aí eu voltei para cá depois de 6 anos para Rêve de Papier, para fazer a criação e É, terminar o espetáculo. E a gente tinha uma temporada aqui, tudo bonitinho. E aí, Emerson, uma semana antes da estreia, 2 semanas antes da estreia, foi quando as fronteiras da Europa se fecharam por uau. causa do Covid. Que é Uhum, algo que eu nunca imaginei que pudesse acontecer na vida. uhum, A gente não aprende isso na escola. Fronteiras podem se é, fechar. é, a gente nunca viu isso. Não, enfim. E aí, eu tinha uma passagem de volta para o Brasil no domingo, na quarta-feira, Uhum, as fronteiras se fecharam. Eu uau. fiquei preso na Bélgica. E aí, eu recebi uma carta do Serviço de Étrangers, o Serviço de Estrangeiros da Bélgica, dizendo: Senhor Frederico, por favor, fique na Bélgica. Eu falei, meu querido, eu tô tentando desde 2012. É, Óbvio que eu quero. quero ficar. Muito obrigado. É. Fico para Até sempre. porque não podia também, né? Mas Naquele momento não podia, é. mas depois, pela embaixada e pelo consulado, voos Uhum, foram fretados e os é. brasileiros que queriam muito voltar conseguiram voltar.
Mas eu não queria muito voltar. Então, na verdade, eu fui ficando o máximo que eu pude. Uhum. Era pra eu ter. Mas foi complicado esse período? Foi, muito. Porque também trabalho Foi e muito. Primeiro que eu tava apaixonado e eu levei um pé na bunda, tipo, um mês antes do Covid, apaixonado pelo quê? por uma pessoa. Ah, ok. Não, eu tava É que apaixonado. depois de a gente dizer tanto que ele tá apaixonado pelo Pelo teatro. teatro, né? Não, Não sei o que. não. Mas o teatro nunca me decepciona, mas homens decepcionam. É. Não, eu tava apaixonado por uma pessoa e foi. Terminamos, tipo, final de janeiro e o Covid veio em março. Então eu Uhum. tava numa fossa, eu tava numa tristeza, foi Uhum. horrível. Então eu tava numa fossa amorosa. A peça que eu ia estrear Uhum. não ia mais estrear, Uhum. então eu não ia ganhar dinheiro. Uhum. Mas eu estava feliz, na verdade, porque pelo menos eu estava morando no lugar onde eu queria morar. Tá. Então, assim, tudo era menor do que a felicidade de eu estar no lugar que eu não queria ter saído. Uhum. Mas foi um momento difícil. É. Mas como é que você conseguiu contornar as dificuldades nesse momento? Eu consegui contornar trabalhando. E aí não podia trabalhar, mas aí eu já sabia que eu tinha que tentar um mestrado, se eu Uhum. quisesse ficar na Bélgica. E aí eu botei todas as minhas energias para escrever um projeto. Ok, colocou as fichinhas lá no É. projeto. E aí eu realmente o meu foco foi escrever, ter ideia, dar umas andadas para ter ideia, porque o meu projeto falava muito do espaço público, então eu Uhum. precisava em Uhum. Molenbeek. Molenbeek, E eu, ok. eu sabia que ia ser em Molenbeek, porque não é uma Foi realizado esse projeto? Foi. Foi. Foi o projeto que eu escrevi que foi Uhum. aceito pro Uhum. Ritz, para a escola. Florides. Só para dizer, Molenbeek é um bairro aqui de Bruxelas, é, mais conflituoso, vamos dizer. Talvez agora até menos, mas foi justamente de onde saíram os terroristas que dos atentados aqui de Bruxelas, né, que ficou durante um bom período. Então, lançar também um projeto nesse bairro para essa população também é bastante É. interessante, né? Porque aí fica estigmatizado, É, né? é, E o que me interessava e me interessa em Molenbeek é justamente estar em contato com uma comunidade que não é elite, porque eu nunca, é, nunca participei da elite, nem no Rio de Janeiro, é, entendeu? Então, eu precisava encontrar diálogo numa comunidade que não é a comunidade onde eu moro. é, Então, Molenbeek para mim era realmente um lugar que eu podia é, estabelecer pontos de contato com a minha realidade enquanto um homem, não com muita grana, uhum, preto, carioca, estrangeiro, uhum, uhum, imigrante, que não falava é, perfeitamente francês e tal. E aí eu escrevi o projeto e aí eu passei pro Ritz, que é uma escola é, neerlandófona. fônica, Me irlandofônica, ajuda. que fala holandês, Que né? fala holandês. Nós temos duas regiões, quer dizer, três regiões na Bélgica. Uma fala francês, a outra fala holandês e a outra fala alemão, né? E, em geral, a gente muitas vezes se comunica em inglês, É, né? é. E essa escola é uma escola que fala holandês, e eu passei, e foi no momento. Olha como a história é bonita. Eu Uhum. adoro minha história. Um dia vai dar um filme. Olha que você É, é bonito. diretor. Você é diretor Sim, de cinema. quem sabe? Eu tinha, ó, vou voltar um pouquinho. Eu tinha uma passagem de volta para o Brasil no domingo, quarta-feira, fronteiras fechadas, Serviço Estrangeiro manda uma carta para mim. Frederico, fica. Fiquei. Ok. Consegui postergar a minha estadia aqui por 8 meses. Eles foram renovando por causa do Covid por oito É. meses. Uhum. Ia acabar numa segunda-feira. Ok. Eu passei para o mestrado na sexta, Ok. 2 dias antes, 3 dias antes. Hum. Depois da segunda-feira eu teria que sair. Se eu não conseguisse uma outra Mas aí forma. também teve que entrar com todo o processo para poder ficar também, né? Tive, mas eu já estava aqui, eu E tinha uma já, carta já da tinha escola, coisas, né? já tinha a carta da escola dizendo que eu É. tinha passado. Então, assim, o negócio ia expirar na segunda, eu passei
pro Ritz na sexta-feira. Você passou pelo um pelinho assim, né? É. Mas é o que me faz ter certeza de que os deuses e deusas estão Que é comigo. pra ficar. Eu não Pelo tenho... menos por enquanto, né? Ah, mas esse por enquanto vai ficar. Esse enquanto vai Bom, durar. Vai é. durar, vai durar. É o que eu profetizo. E aí eu passei pro mestrado, 3 anos de mestrado, Uhum. em direção teatral. Isso é uma coisa nova, porque até então eu sempre fui ator, É. e amo ser ator, e sou ator, me vejo como ator, mas fiz um mestrado em direção teatral, então agora eu também sou diretor, Uhum. Pelo menos formado. formado. Aí, tá vendo? Eu sempre É. busco o caminho do É. degrauzinho, tijolinho, e não do É. atalho. E durante esses 3 anos eu tive muita sorte de conseguir conjugar os estudos e o trabalho profissional. Eu Uhum. fui convidado por uma amiga e grande atriz Da neerlandófona. fônica. Ai, gente, eu não sei falar essa palavra. Da fônica. Neerlandofônica. Christine de Proust. Ela é uma Ah, atriz mas com esse nome? maravilhosa. Porque soa francês, né? Não, Christine de Proust. De Proust. De Eu Proust. diria Cristina de Proust. É um pouco mais Christine seco. de Proust. Maravilhosa. Ui, Ok, sem problema. maravilhosa, assim. A gente se conheceu no Brasil, no Fio, nesse Uhum. festival que eu te falei. E ela pensou em mim pra gente criar juntos um projeto que era dela, mas ela Uhum. queria que eu tivesse Colaboração. junto. E aí eu fiz essa peça, In the Middle of Nowhere, foi uma peça No meio incrível. de nada, no meio de lugar nenhum. É, uma peça Uhum. muito bacana, num teatro em Gand, que é Ok. o Campo, que é um teatro Ok. maravilhoso Uhum. também. E acabei o meu mestrado, e no fim, no último ano do mestrado, aí surgiu a oportunidade, que agora Da vamos peça. entrar Uhum. no tópico central, que aí surgiu a No Milho oportunidade Hall. de trabalhar com o No Milo Milho Hall. Hall e É. de fazer Antígona na Amazônia. É. Foi um presente, foi uma cerejinha do bolo, assim, Uhum. sabe? Dos deuses gregos. É, O presente dos deuses gregos. foi sim. É. E me Ah, fala só um pouquinho do Milhoral, porque na realidade eu estou falando do Milho, mas eu não conheço, e eu acho que muita gente também não conhece. E realmente só para a gente, um pouquinho, para a gente entender quem ele é, qual é a importância dele também. o Hum. Milo, ele é um dos maiores diretores vivos contemporâneos, assim, de teatro. Uhum. Eu realmente, é um nome muito grande aqui na Europa. Uhum. Se ele não é o maior, ele é o segundo maior. Ele tá nesse pódio, medalha de ouro, medalha de prata, assim. Uhum. Ele é muito interessado no diálogo do audiovisual com a cena teatral. Então, a gente, em Antígona, na Amazônia, a gente tem os atores no palco, mas a gente tem um filme atrás da gente, e a Uhum. gente dialoga Com a imagem. com a imagem. E a imagem com vocês. Sim. Uhum. E o que eu acho mais peculiar e genial no trabalho dele é que ele tenta e consegue atualizar é, questões clássicas, Uhum. digamos. Uhum. Então, por exemplo, no caso da Antígona, para ele era uma pergunta: como é que eu posso encontrar essa questão da Antígona nos tempos atuais? Uhum. Quem é a Antígona de hoje? E quando eu falo questões da Antígona nos tempos atuais, para quem não sabe, pode não saber, ninguém é Uhum. obrigado. Resumindo muito rapidamente, a Antígona conta a história de uma irmã que quer enterrar um irmão. E o irmão não pode ser enterrado, por quê? Porque esse irmão, Polinices, é considerado inimigo do ditador. Então, Antígona, ela tem dois irmãos, Polinices e Eteócles. Uhum. Esses dois irmãos, eles lutam um contra o outro, e Uhum. cada um está num lado diferente. Um Uhum. apoia a ditadura, o É. ditador, e o outro não Tá. apoia. Os dois lutam e os dois se matam ao mesmo tempo. Ok. Então, Antígona tem os dois corpos dos irmãos.
O ditador diz: Eteócles, que é meu comparsa, meu amigo, lutou por mim, Eteócles pode ser enterrado com todas os rituais fúnebres. Polinices, que era contra o meu regime, não. Ele tem que, o corpo dele tem que ficar exposto à terra para Os ser bichos. morto, mordido, para ser abocanhado por pássaros e cães. E a Uhum. Antígona diz: não, isso é a lei dos homens, não é a lei dos deuses. A lei dos deuses diz que todo mundo tem direito aos rituais fúnebres. Então eu vou enterrar o meu irmão. Uhum. E o Creonte diz: qualquer pessoa que tocar no corpo de Polinices também vai morrer. Ah, ok. E ela é a resistência à Antígona. A Antígona vai, enterra Polinices, Creonte sabe Uhum. e mata Antígona. Uhum. Tragédia. E Antígona, eu esqueci de falar isso, a Antígona, ela é cunhada do Creonte, porque a Antígona, ela é namorada, Creonte, quem é mesmo? o Creonte é o ditador, Ok. Uhum. que manda Ela é matar. cunhada do ditador. É, porque a Antígona namora o filho do Creonte, que é o Uhum. Raimon. Ok. Então, a Antígona é cunhada do Creonte. Antígona é morta, porque Creonte mandou Uhum. ela ser morta, assassinada, Uhum. porque ela infringiu a lei dos homens, não a lei dos deuses. É. E aí Raymond também se mata, porque Raymond se mata porque a namorada Por foi só. assassinada pelo pai. É. E aí a mãe do Raymond também se mata, Mas, então não tem jeito. então, como é que ele atualizou isso? Isso. Então o Milo se perguntou quem é Antígona hoje em dia, é, quais são esses corpos que não podem ser enterrados hoje em dia? Uhum. E esses corpos são, no Brasil, esses Uhum. corpos são pretos. Uhum. Esses corpos são de mulheres vítimas do feminicídio. Uhum. Esses corpos são da comunidade LGBTQIA+. Esses corpos são de ativistas que lutam pelo meio ambiente, né? Esses corpos são indígenas, né? Quais são os corpos na nossa sociedade que não têm direito de serem enterrados? E eles existem até hoje. Então, Uhum. dessa forma, o Milo foi chegando no Brasil. Ele já tinha ido para o Brasil para fazer peça. Uhum. Ah, eu não. Five Little Pieces. Ok. Cinco pequenas peças, eu acho. Era o nome de uma peça que ele levou para o Brasil no Festival Uhum. de Teatro em São Uhum. Paulo, MIT. E ali ele conheceu o MST. Ah, ok. E aí o MST tem uma parcela importantíssima nesse espetáculo. O MST é o coro dessa peça, é o coração dessa peça. Porque em diálogo com o MST, e o MST também faz parte desse grupo de corpos que não podem ser enterrados. É. Corpos que são ali rejeitados, né, pelo poder. Né? Morreu É. mais um. É mais um militante É. do MST. É mais um preto. É mais uma bichinha. É mais uma trans. É mais uma mulher. Eu estou me lembrando da Marielle Franco, Hum, sabe? Porque a Marielle ela foi enterrada, mas eles quiseram matar a reputação dela, entende? Então, quando se tenta, por exemplo, no caso dela, tenta matar a reputação, é como se ela não tivesse o direito de ser enterrada, entende? Porque vira como se fosse uma morte indigna. hum, Né? Então, se tira o valor do humano e do corpo humano. Então, eu acho que é parecido. Logicamente, existe várias formas de não deixar enterrar alguém, né? De não dar a reputação que alguém merece até nesse momento, né? hum, Então, na verdade, está falando uma coisa bem, bem dura. Realmente eu fico emocionado em falar, mas é verdade, é o que a gente sente, o que a gente viu, né? E o que a gente vê ainda. hum. Né? Mas é muito curioso você falar da Marielle. Eu não quero dar spoiler, mas a Marielle tá com a gente no espetáculo. Ok. Você vai ver Eu vou sexta-feira. assistir sexta-feira. E eu É, vou lembrar de é. você no momento que a Marielle estiver com a gente. Porque ela tá com a gente. Ela e todos os outros.
que são vítimas dessa invisibilidade, desse apagamento. É. Então, o Milo chegou no Brasil, quem abriu a porta foi o MST. Então, foi Uhum. por causa do MST que eu acho que ele começou a estabelecer o paralelo entre Antígona, Brasil, até que ele chegou no massacre de Eldorado dos Carajás, Uhum. que é um massacre que aconteceu em 1996, em Eldorado dos Carajás, Pará, onde 21 militantes do MST foram assassinados. Uhum. Eles estavam numa manifestação pacífica, é, lutando pelos seus direitos. A polícia Uhum. chegou e chegou atirando. E Uhum. 21 morreram, 69 ficaram feridos, dentre eles mulheres, crianças e homens. Uhum. E os responsáveis até hoje não foram presos. A impunidade reina É. infelizmente, no nosso país. É. E Então, logicamente, vindo da polícia, a gente sabe que muita coisa não contra eles não acontece, né? Infelizmente. e a gente conta essa história. A Antígona na Amazônia é a atualização do clássico grego, tentando encontrar os paralelos de um texto escrito anos antes de Cristo Uhum. na atualidade. É. Queria só talvez dizer que a gente foi para o Brasil, a Uhum. equipe toda de Antígona, Uhum. para o Pará. A gente passou 3 semanas com os militantes do MST. A gente trocou com eles, não foi uma coisa de estamos aqui para ensinar, a gente foi para Para trocar, aprender. para Né? aprender, para horizontalizar essa relação. E todo dia 17 de abril, Uhum. o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em Marabá, no Pará, eles fazem uma mística, uma Uhum. celebração pela memória desses 21 mortos. Uhum. E no dia 17 de abril de 2023, desse ano, nós, Antígona na Amazônia, junto com os militantes, a gente reencenou o massacre. Uhum. No lugar onde tudo aconteceu, na Curva do S, em Eldorado dos Carajás. A gente reencenou, eles fecharam a pista, como eles fazem desde 96, e a Uhum. gente reencenou o massacre Uhum. contando com a participação de alguns sobreviventes do massacre. E isso é muito tocante. Exatamente, é isso que eu estava pensando, que deve ter sido uma coisa muito forte, né? Ou seja, reviver esse trauma, esse momento é realmente. Mas, ao mesmo tempo, deve ter alguma coisa, eh, não sei, que positiva, não vou dizer, não, De é cura. difícil, de cura também, né? Mas é muito interessante você falar isso. Porque o Milo, ele diz que ele acredita muito no. Ele acredita muito no revisitar do trauma para curar o trauma. Uhum. Né? Ele acredita nisso. Ok. E pela experiência que a gente passou com os sobreviventes do massacre no dia 17 de abril de 2023, nesse Uhum. ano, muitos falaram disso também, que não foi fácil, É. mas ninguém achou que seria. Não foi fácil para mim, que não vivi aquilo, mas é você reviver aquilo para sarar aquilo um pouco. E foi muito forte também, Emerson, óbvio que pelas pessoas, por estar no lugar onde tudo aconteceu, no dia em que tudo aconteceu. Uhum. E eu sou ator e muitas vezes a gente interpreta uma ficção, né? É. Agora é muito louco quando Mesmo você. duras ficções, mas realmente quando é uma Quando é realidade, realidade. isso nunca tinha acontecido comigo, porque tudo que eu fiz no teatro foi ficção. E pela primeira vez
interpretar também não é a palavra, mas eu deixei meu corpo ser instrumento de alguma coisa muito maior, porque não tem como você querer interpretar, não tem como. Você tem É, que deixar a coisa acontecer. é. E eu simbolizava o Osiel Alves Pereira. O Uhum, Osiel Alves Pereira é um porta-voz do Movimento Sem Terra, é um dos militantes que foi morto, um dos 21. uhum, E até hoje a presença dele, a história dele é muito importante para o movimento. ok. Muito importante. E as pessoas diziam que eu me parecia muito com ele. Isso é muito curioso também, Uhum, assim. Que me faz também ter a sensação de que nada é por acaso. Por uhum, causa do cabelo, por causa da cor da pele, uhum. talvez magrinho. Rosto. As pessoas diziam que eu era a cara do Osiel. E ali eu era o Osiel naquela, no, na reencenação do massacre. Uhum, E lidar com todas essas emoções, e você vai ver isso no vídeo, é realmente uma coisa assim que é uma experiência que eu não tenho como esquecer, assim. uhum. E difícil também, porque a polícia chegou, a polícia do Pará chegou no dia 23 agora De de abril. abril, dizendo que a gente não podia fazer o massacre, que a gente não podia. Se você der uma pesquisada, vocês deram uma pesquisada, os políticos do Pará fizeram uma tal de É, moção, eu acho que se chama, isso. alguma coisa contra o Inocente, espetáculo. censura, Aham, típico. aham, Típico de aham, ditadores, né? aham. E aí, ditadura, os Uhum. creontes. É. E o que, que eu ia falar? Fake news, né? Porque nosso país foi abarrotado desse movimento de fake news, contribuindo inclusive para a Vamos eleição dar aquela coisa. do Do inelegível, e do inomável. impresidenciável. Isso. Eles usaram registros da reencenação para dizer que tinha um grupo de teatro europeu tentando fazer fake news contra o inominável e para acabar com a imagem da polícia. Eles não deixaram claro que aquilo ali fazia parte Hum, de um espetáculo teatral. Eles é. quiseram inverter o jogo dizendo que aquilo ali eram petistas, É. sendo que a gente não levanta bandeira de nenhum partido. Se você perguntar a minha Filiação partidária. é pessoal, mas eu não posso dizer que o projeto é isso ou aquilo. A gente defende sim o MST, isso Hum, sem dúvida. é. A gente é contra a ditadura, a gente defende o direito à terra, o direito à comida, a Uhum. gente defende o direito dos corpos serem enterrados, a gente é contra a homofobia, o racismo, o feminicídio, a morte aos indígenas, a gente é a favor da preservação ambiental, mas A favor ninguém da vida. da vida, Da vida, da vida. em geral. Mas isso deve ter na internet até hoje, assim, dessas pessoas fazerem uso das nossas imagens como se a gente quisesse é, reverter o jogo, que na verdade. Não, mas a questão é como uma polícia pode estar preocupada com a sua imagem quando ela chega atirando em um grupo de manifestantes, Hum, né? hum, Quando manifestar é um direito, não, né? Então, não existe estar preocupado, é a minha opinião, não existe estar preocupado com a imagem quando eu chego já fazendo tudo errado, é. E né? os militantes, eles estavam desarmados. Exatamente. Então a polícia chega armada, atirando, e os militantes desarmados. É, é uma ferida aberta. E o Milo, ele trabalha com feridas abertas. As peças dele é sobre feridas abertas da cultura belga, como eu te falei, de dois casos, agora do Brasil, a questão dos refugiados. Então, ele está interessado, ele tem um olhar muito clínico no agora e nas Uhum. feridas abertas do agora. Agora. Eu tenho uma pergunta. Porque eu vejo que na sua carreira, vamos dizer, belga, existem vários diretores. E, logicamente, eles estão interessados.
em você e, de alguma forma, no Brasil. Isso é assim? E, como você acha que eles estão dialogando com o nosso país, com a nossa cultura, porque também existe um interesse, né, deles, também irem para o Brasil. Hum. O que que você acha que atrai, que os atores ou a realidade brasileira atrai essas pessoas, esses diretores? Hum. Porque o Milo, a outra Frederico. o Frederico, a outra dos bebês também. Uhum. Então são já 3 diretores europeus. Ó, do lado pessoal, eu acho que, pessoal, assim, realmente, eu como ator, o que eu trago em todas as criações com as quais eu sou um dos criadores, eu acho que eu acho que é uma forma cênica e de atuação que talvez eles não encontrem tanto aqui. E aí eu não Uhum. quero dizer que eu sou o melhor do mundo, mas eu acho Não. que nós, atores brasileiros, eu acho que a gente tem uma formação, a gente tem um background até de todas as dificuldades que a gente tem até Uhum. chegar no teatro e para A permanecer no vivência teatro. pessoal Eu acho que a também. vivência pessoal conta muito no nosso trabalho em cena. Uhum. E eu acho que eu e os meus colegas, e aqui eu e os meus colegas, eu acho que a gente tem um estofo artístico diferenciado por conta das nossas feridas. E Você é aí, o único brasileiro na peça? não, tem o Pablo. O Pablo Ok, também é um ator e músico maravilhoso. ok. Somos dois belgas são dois belgas e somos dois brasileiros. Então eu acho que isso é uma contribuição artística e cênica que nós brasileiros trazemos em forma de energia, de presença, de corpo, de voz, de entrega, que talvez Uhum. faça brilhar um pouco o olhar do diretor europeu. Ok. Mas eu não tenho certeza. Eu acho que essa Ok. pergunta, na verdade, Ué, eles que tinham que é. responder. Mas eu acho que Uhum. tem isso. É. E sobre a realidade do Brasil, eu acho que eles se interessam. Eu acho que a gente está vivendo hoje em dia um momento de rever privilégios, É. de sair um pouco da bolha. E eu também tive a sorte de encontrar esses parceiros que eles estão interessados em sair da própria bolha Sim. e de ir para o Brasil e conhecer a cultura não pelo exoticismo e não pelo turismo, porque ir para o Brasil no carnaval é legal, Uhum. mas para além do carnaval e para além da praia, é tentar Conectar. com uma realidade bem diferente da deles. É. E eu acho que existe já esse movimento há algum tempo É. de algumas pessoas, e eu tive a sorte de trabalhar com pessoas incríveis como o Frederico, o Milo, a Cristina e a Chloé, deles se interessarem artisticamente por uma realidade que não é a deles, Uhum. mas que eles querem trocar, que eles querem Aprender. aprender, sair De dessa. si mesmo também, né. Porque eu acho que aqui eu admiro, talvez eu até tenha inveja dessa vida um pouco perfeitinha, tudo É, certinho, é, e tá dando tudo certinho, e tá. E o Brasil, e nós não temos essa vida. é, A nossa é um pinball, e eu acho que isso faz com que eles fiquem assim, e eles é. tentam se aproximar um pouco. Ali acontecem coisas, né. Eu também, só para, né, para colocar um outro aspecto também, eu tento escrever minhas coisas como de cinema, e durante muito tempo, como eu estudei na Inglaterra, para mim foi complicado, porque a própria sociedade vive dentro de um espectro muito, privado. Você não tem como ver o drama que acontece dentro de uma casa. Você não tem como ver,
a não ser que você viva naquela realidade dentro da sua casa, mas a gente não vê, a gente está numa sociedade onde há muitos problemas, mas tudo acontece dentro do espectro da família, Hum, né? Quando a gente vê algumas algumas narrativas, por exemplo, de dramas e tal, muitas vezes ele é a metade é, que acontece dentro da família e a outra metade acontece fora e é um pouco é mais a ficção, hum, né? Então, para mim, era muito complicado escrever coisas, porque eu não via nada acontecendo, hum, porque tudo é dentro do privado, né? Então, eu acho que o Brasil ele é um espaço onde o público, né, a coisa hum, acontece no espaço público hum, ainda, hum, muito. Lógico que existem dramas familiares e tal, mas muita coisa, o crime, a violência, e mesmo as coisas boas também, o carnaval. Então tem muita coisa acontecendo no espaço público, né, que aqui a gente não percebe, hum, né? A modernidade ela encobre hum. isso. Talvez É, responda, não sei. é uma boa pergunta. Eu nem sei se tá correto o que eu falei, mas é uma sensação mesmo, assim, É. de... E a peça? A peça vai estar aqui no próxima semana, dia 13 e 14 14. de outubro, e depois, É. desculpa, A gente tem uma agenda bem legal nessa temporada de 2023, 2024. A gente acabou de chegar de Roma, uhum, a gente fez Suíça a semana passada. uhum, A gente tem GAN, como você falou, dia 13 e 14 de outubro, e no NT depois GAN. E depois, volta aqui na Bélgica, mas já o ano que vem, em janeiro. 2024, a partir de janeiro, a gente volta para a Bélgica. E aí a gente faz Antuérpia, Bruges e Turnhout. Essa palavra. Não sabia que existia essa cidade na Bélgica, mas existe. Turnhout, Bruges e Antuérpia. Então, na Bélgica, tem 4 oportunidades, 4 cidades para vocês assistirem, Antígona na Amazônia. E na E Europa, quem não quer esperar para 2024, tem que ir agora. pode ir agora, Tem né? que ir agora e vai logo, porque assim, são os últimos ingressos. É. Eu vi hoje no site, realmente assim, só tem agora terceiro balcão, o que é legal, mas é o terceiro balcão. No sábado também? É, é. Ok. Tá enchendo, então Ok. corra, Lola, corra. E se você estiver vendo esse vídeo e não estiver na Bélgica, a gente ainda tem Portugal Ok. esse ano, a gente tem Polônia esse ano, a gente tem Espanha, Madrid esse ano, a gente tem França esse ano, tanto Paris quanto uma outra cidade que eu não vou falar o nome, que é bem difícil. Ok. Ah, e pro ano que vem a gente tem de novo Suíça, Uhum. a gente tem Hamburgo na Alemanha, a gente tem Austrália. Austrália, você quer a Áustria. Austrália. Uau, Austrália. vamos viajar bastante. 36 horas dentro do avião. Olha, mas. Meu Deus, mas quero. Tô aí, estamos felizes. Nunca fui para a Uhum. Austrália, nunca fiquei tanto tempo dentro do avião. Tô É, feliz. E para 2020, porque a gente tem isso, né? A temporada é de setembro de um ano até julho do outro ano. Então uhum. agora a gente está na temporada 2023, 2024, Ok. tá? Uhum. Em setembro de 2024 vai começar a temporada 24 e 25. E aí na temporada 24 e 25 eu não posso contar detalhes, mas aguardem surpresas boas. Da mesma peça? É, Ok. porque a gente tem mais um ano ainda de temporada. Tem esse Ok. ano e tem o próximo ano. Ok. E no próximo ano eu não posso falar porque não está confirmado. E eu Uhum. só falo quando as coisas estão confirmadas, o contrato está assinado. Mas a gente vai fazer uns países muito legais e a gente quer muito fazer no Brasil. Ok. Não tem como terminar essa entrevista sem falar isso. Não faz sentido a gente viajar para a Austrália e a gente não fazer essa peça no Brasil. Pois é. E para isso a gente precisa de apoio. A gente precisa de apoio. A gente quer chegar no Brasil.
não faz sentido a gente não fazer essa peça para os militantes no Pará. Então, eu queria muito poder, numa outra entrevista, te dar uma ótima notícia de que a gente tem um festival de teatro, talvez o MIT, para Legal. nos receber. A gente quer muito fazer no Brasil de Brasil. 24 e 25. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Eu espero. E realmente vai mandar uma mensagem bem forte também, né? Politicamente no É. Brasil e coroar também toda ah, essa trajetória, esse periplo internacional, né? Sim. Muito bom, muito bem. Eu acho que tem ainda muita coisa para a gente falar. O tempo, a gente não vai ficar falando aqui para sempre, mas eu acho que foi muito interessante. Eu tenho certeza que tem um monte de coisa que eu não perguntei, com certeza. Mas a gente está só começando a te conhecer, né? É, em geral. E a gente vai te conhecer muito, muito, muito ainda. Vai ficar íntimo de todos nós. É, e é isso. Muito obrigado. Não tenho como agradecer, na realidade. É muito bom estar contigo. Foi uma descoberta. A gente mora na mesma cidade, mas tanto tempo sem se conhecer. Só se conheceu no dia da independência do Brasil. É um Na dia última. simbólico. É, 7 de setembro. setembro. Pois é bom para não esquecer também, né? Nunca, né? Foi 7 de setembro de 2023. E é isso, eu te agradeço muito. Não sei se você quer deixar alguma mensagem para quem está assistindo. Quero deixar duas mensagens. Uma que eu esqueci de falar, acho muito importante. Eu honro muito o bonezinho do MST, a camisa do MST e representar, viver, vivenciar o MST no palco, na cena. Assim, eu nunca me vi como um militante, mas por causa do espetáculo e por causa da convivência com o MST, eu me vejo como um ativista agora, Uhum, de uma maneira muito prática. muito bem. Eu faço ativismo no palco em Antígona, na Amazônia. Eu tenho muito orgulho de ter recebido o aval deles, de poder ser eles no palco. E isso eu recebi da Cananda, da Maria Raimunda e de todos os militantes com os quais eu tive a oportunidade de trabalhar no Pará, em abril desse ano. Então, é, tenho muito orgulho, admiração e é uma responsabilidade enorme de não deixar essa bola cair e eu faço com muito cuidado, com muito carinho e Uhum. obrigado pelo aval de vocês. E a segunda coisa que eu queria dizer, eu queria te agradecer também, É, porque é importante, né, a gente ter um espaço que a claro, gente possa falar da gente, dos nossos trabalhos. claro. Você está aqui há mais tempo que eu, Uhum. então você deve entender quando eu digo que não é fácil fazer o seu Uhum. caminho aqui. E eu, como falei, meu caminho nunca foi pelo atalho, sempre foi da maneira que eu considero correta e devagar e sempre. E eu queria te agradecer por esse espaço, Uhum. por ter aberto as portas da sua casa, seu estúdio, por ter disponibilizado as lentes das suas câmeras, seu microfone, para eu poder falar do meu trabalho e da minha vida. É um Obrigado. prazer. Até a próxima. Tá bom. Essa entrevista vai ter parte 2. Vai, com certeza. Bom, gente, um abraço e a gente se fala. Curta o nosso canal. Tchau. Tchau.